No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Já conosco no estúdio o vereador Laércio Santos, do DEM. Bom dia, vereador. Bom dia, Pedro. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a toda a sua equipe. Bom dia ao público. Obrigado pela presença. Vereador, o senhor conseguiu agora emplacar uma lei, né? Brinquedos adaptados para crianças deficientes, né? Sim, sim. Essa lei havia sido vetada e a Câmara conseguiu derrubar o veto, foi isso? Exatamente. Foi uma lei que nós apresentamos, eu inicialmente, e depois o vereador João Darcio assinou comigo, propondo a obrigatoriedade das áreas privadas, deixar bem claro, áreas privadas, áreas particulares de uso público, onde tiver os brinquedos para o uso das crianças, que tenha também para as crianças com necessidade específica. O projeto foi aprovado, ele andou desde 2014 na Câmara, foi aprovado recentemente, foi para o prefeito sancionar, Pedro, e o prefeito vetou segundo o que nós estávamos legislando sobre matéria privativa do Executivo. Na verdade, houve um erro da assessoria jurídica do município e acabou fazendo com que o parecer fosse dado errado, porque o projeto foi bem claro, nós estávamos legislando sobre área privada, área particular, área de convivência na cidade voltada para as áreas particulares, de modo que a gente conseguiu convencer o plenário e derrubamos o veto, pondo e orientando, de certa forma, que a assessoria técnica do município, quando dá esse parecer, precisa ter um pouco mais de cuidado e ler, porque não é dessa forma, simplesmente copiar e cola, porque é o que está aparecendo hoje, é uma reclamação constante dos vereadores, que os vetos passam a ser quase que uma redação semelhante. Então eu acho que não é desta forma, e esse daí foi aprovado. Esperamos agora a sanção do presidente da Câmara, que tem essa finalidade nesse tipo de situação, e a lei entrar em vigor dentro em breve, trazer um pouquinho mais de conforto, que é o papel que eu faço sempre que possível, apresentar algum projeto voltado para a inclusão, que nós precisamos trabalhar nisso nessa cidade. O senhor acha que o prefeito vai ao judiciário contra, não? Eu não, sinceramente, eu não acredito, viu, Pedro? Eu acho que houve um equívoco ali na hora do veto, eu não acredito, não afeta o dia a dia do Executivo, eu não acredito. Eu só quero entender melhor, por exemplo, um condomínio que tem lá um local, lá um playground para crianças, vai ter que ter o brinquedo adaptado? Condomínio eu não diria de forma absoluta, porque é uma área interna, né? Mas agora aqueles que você tem de acesso público, um estabelecimento comercial, por exemplo, essas grandes lanchonetes, um home center que tem uma área de brinquedo lá voltada para as crianças enquanto os pais estão fazendo compra, aí eu digo que essas precisam se adaptar de forma oportuna. Um buffet infantil? Também, um shopping center, lá a área de lazer? Da mesma forma, vai ter que se adaptar. É interessante. Eu sou a favor. Eu também gostei da ideia, vereador, mas o senhor fala no primeiro momento em áreas particulares. Não dá para se estender isso de repente para o setor público. Nós até fomos tomados de surpresa, né, Pedro? A ex-vereadora Silvana Mesquita nos falou que o Fracalanza já tem esse tipo de material. O senhor acha que de repente no futuro dá para propor uma nova propositura estendendo isso? Eu acredito que dê, mas aí precisa ter uma sintonia com o governo. Exatamente. E tem que vir do Executivo para a Câmara, né? A gente sabe que alguns projetos são aprovados e sancionados, a meu juízo, desrespeitando essa situação. Alguns projetos de vereadores, inclusive nessa legislatura já ocorreu, que tem um absoluto vício de iniciativa, como foi o projeto recente do nosso colega vereador Eduardo Carneiro, propondo que clínicas que estejam devendo para o município, pague para o município prestando serviço. Eu acho que essa iniciativa não é da Câmara Municipal, o prefeito acabou sancionando, mas eu não tenho dúvida que o Judiciário vai se pronunciar sobre essa situação de forma oportuna e vai julgar inconstitucional essa proposta, por mais louvável que seja, ela desrespeita a lei de licitação, de várias situações. Então a gente tem que ter cuidado em propor uma lei, porque a atribuição do vereador ela é bem limitada, ela é bem residual, né? É mais a regra de convivência da cidade e que não afete o dia a dia do Executivo. Vereador Laércio, eu já vi em governos anteriores projetos serem sancionados ou vetados conforme a cara do vereador. Ou seja, é verdade. Se o vereador é da base aliada, pode. Se não é da base aliada, não pode. O senhor acha que está acontecendo isso? Eu não quero acreditar, Pedro, que isso esteja ocorrendo. Eu não quero acreditar. E eu falo porque ao longo desses últimos 6 meses, teve alguns projetos meus que foram vetados,
e alguns, a meu juízo, de forma um pouco desproporcional, considerando esse que eu acabei de referir. Então eu acho que precisa ter um peso equilibrado. A Câmara Municipal ela está lá para colaborar no dia a dia da cidade e não está lá para fazer favor de A, B ou C. E este que eu me referi há poucos minutos, realmente houve um desrespeito à balança. Concordo contigo que o nosso prefeito precisa ter um pouco mais de cautela com esse tipo de situação. A assessoria jurídica, às vezes, fica olhando a cara do vereador, não o mérito do projeto, né? E quem vai lá para a discussão depois, ou debate jurídico, qualquer coisa dessa natureza, não é a assessoria, é o próprio prefeito. Mas eu, não, sem querer defender o prefeito, mas ele vetou projetos dele próprio. É verdade. Vereador, eu tenho acompanhado, o senhor tem feito algumas visitas a escolas aí, se eu não me engano, para ver a qualidade de material que está sendo entregue para as crianças, e um problema que está sendo muito recorrente nos últimos dias com relação à implantação do aumento da carga horária do 5º ano. Muitos responsáveis por crianças reclamando da falta de planejamento, digamos assim. Como o senhor tem observado isso? O senhor tem sido muito procurado por pais de alunos? Eu tenho procurado por pais, sem dúvida, desde o mês de junho. Começou-se na cidade de Guarulhos fazer um planejamento, eu não digo planejamento, mas começaram, impôs para algumas escolas que a partir do início desse segundo semestre, as crianças do 5º ano estariam no período integral. Não houve um planejamento, não houve uma discussão. Eu, enquanto representante da população, eu acredito que os outros vereadores também não tiveram essa informação. A Comissão de Educação da Câmara Municipal não foi notificada a respeito. Aí nós estamos com um grande problema, porque não tem merenda para todas essas crianças, a alimentação, o espaço físico em algumas escolas não é próprio, porque impacta com o horário subsequente de aulas, e aí isso é generalizado em alguns locais. Algumas escolas se planejaram para essa finalidade. Estive ontem na escola municipal ali do lado do Clube dos Sindicatos Metalúrgicos, e lá a diretora se planejou com todas as condições para iniciar esse tipo de educação continuada, e teve a surpresa segunda-feira de que lá foi suspenso, enquanto que os pais dessas crianças já tinham planejado, aqueles pais que cuidavam dos filhos que no horário ocioso estavam em casa, tinha alguém lá fazendo em alguma atividade, tiveram que replanejar tudo isso. Então eu acho que foi um grande erro da Secretaria de Educação. É louvável essa ideia, é muito louvável, mas eu acho que precisa planejar um pouquinho mais, início de aula para o mês de fevereiro. E aí você tem o problema também com relação a salários, porque os professores, alguns terão que se sujeitar a fazer horas extras e tudo mais. Não foi isso que foi planejado. Então eu acho que é um erro muito grave nessa questão, e que nós não podemos brincar com educação. Educação é coisa séria. Concordo com o senhor, não entendo por que a Secretaria de Educação inventou de fazer isso no meio do ano. Uma boa ideia mal executada. Mal executada. Em curto prazo, causa um impacto nas famílias. Eu tive relatos ontem, Pedro, por exemplo, as crianças estão indo para a escola, elas estão entrando, se não me engano, 11 horas da manhã, chegam lá, eles ficam numa sala, vendo TV ou desenhando, esperando a sala esvaziar, porque igual o vereador falou, não há espaço físico para contemplar todo mundo. Mas elas entravam em que horário? Às 13 horas. Agora estão entrando às 11 horas. Aí entra uma questão de refeição aí, né? Refeição, os professores que estenderão sua jornada de trabalho para fazer hora extra. Isso não foi previsto na lei orçamentária do município ano passado. Eles estão alterando toda esta situação. E aí você se depara, Pedro, com falta de alimentos. Por exemplo, ontem nessa escola que eu me referi, está faltando açúcar, para você ter ideia. Distribuindo as canecas de leite para as crianças sem açúcar, sem qualquer espécie de adoçante. Agora você imagina, se está faltando açúcar e outros suprimentos, aí a gente vai estender a jornada de aula sem um planejamento maior, aí o problema vai ficar pior. E eu tenho que cobrar, tenho que criticar de forma construtiva e esperar que o secretário realinhe isso aí o mais rápido possível. Pois é. Bom, vereador, o senhor também andou criticando a Feira do Rolo lá na Praça 8, é isso? Pedro, eu tenho cobrado bastante aquela questão da Feira do Rolo, não sendo contrário à vida dos ambulantes, mas nós precisamos ter uma cidade organizada como são outros grandes centros do mundo afora. E ali na região do Taboão, ao longo desses anos, o governo municipal anterior abandonou aquela região, e tem que cobrar então desse novo governo uma providência urgente
é uma reclamação constante dos moradores, dos comerciantes, que tem uma concorrência desleal com aquele pessoal. Você passa ali um dia de sábado, você fica abismado. As pessoas que se dirigem até o varejão ou aquele supermercado que tem ali do lado, precisam disputar espaço com os veículos, porque as calçadas estão sendo ocupadas por comércio irregular. Terra de ninguém. E comércio, Pedro, de pessoas, comércio entre aspas, que vem de outra cidade explorar a cidade de Guarulhos. E produtos duvidosos. Duvidosos. Então, eu acho que já passou aí meio ano, está na hora da Secretaria de Desenvolvimento Urbano tomar uma providência rápida a respeito disso. Não dá para a gente ficar quieto. É interessante que a SDU vai, lacra jornal, lacra academia, mas numa feira do rolo... Não toma providência. E é interessante que aquela feira no Tabuão, há uns anos atrás, há menos de 10 anos atrás, ela acontecia num espaço privado, era muito mais organizada. Depois que ela veio para a rua Joaquina de Jesus, virou aquela baderna que a gente vê todos os sábados ali na região. E na lei municipal nós temos impedimento, né? A Praça Getúlio Vargas, Praça 8 de Dezembro, a Praça aqui da Vila Galvão, não podemos ter atividade nenhuma. Então, quer dizer, nós já temos uma legislação própria para isso, só que o Executivo não está fazendo aquela lei cumprir. Vereador, só para finalizar, aquela situação do vereador Lamé, segundo vice-presidente, como é que ficou? Essa questão aí está com o presidente da casa, o Eduardo, disse que iria tomar alguma providência, e eu estou aguardando. Eu também sou da opinião que, como falou ontem o nosso colega Eduardo Barreto, já venho defendendo essa opinião, que não dá para uma pessoa estar no executivo e legislativo ao mesmo tempo. Isso é incompatível. Eu acho que é até um pouco imoral, né? Então, os interesses são distintos, exatamente. Né? É tanto que nós vamos alterar o regimento interno nesse semestre para que isso não ocorra em situações futuras. E esperamos do vereador Lamé que veja que isso não é a coisa mais adequada. Por mais que ele defenda as razões dele, eu não concordo. Obrigado, vereador Sandes, pela participação. Eu que agradeço, estou sempre à disposição quando precisar. Obrigado. É interessante observar, sempre um vereador bem preparado. Parabéns. Obrigado. 7h31, 2 minutos, e voltaremos.